O calor do verão em Salvador parece repousar sobre cada esquina, tornando até o ar mais pesado dentro do velho Fórum Rui Barbosa. Naquela manhã, a rotina seguia como sempre. Funcionários organizando pilhas de processos, advogados ajeitando gravatas e o tilintar distante do sino, anunciando o início das audiências. Mas quando José Mendes cruza, de passos firmes, as grandes portas de madeira, existe algo diferente no ar. Seu chapéu surrado, apertado nas mãos, e o olhar tranquilo, quase calmo, contrastam com a tensão que percorre o salão. José senta no banco reservado aos réus, mas ali, ao seu lado, é como se todos os antepassados invisíveis da cidade também se acomodassem, carregando consigo desejos antigos de justiça e respeito. Os olhares que José recebe não trazem surpresa, mas sim aquela velha mistura de desaprovação e desconfiança que ele já conhece de outros tempos. Entre cochichos, percebe sorrisos duros e olhos estreitos, como se já tivessem escrito seu destino antes mesmo das primeiras palavras do julgamento. O juiz, Augusto Vieira, observa tudo de longe, com ares de quem pouco se importa com a história, por trás dos fatos. Apenas mais um processo, diria ele, enquanto o grave de sua voz ecoa pausado pela sala. José sente sob os sapatos o frio das tábuas antigas, imaginando quantos outros estiveram ali, obrigados a silenciar diante de tantas injustiças. Seus passos, mesmo contidos, parecem carregar ecos de vozes sufocadas ao longo das décadas, vozes que agora repousam em sua postura e em seu olhar direto. Por mais que tentem reduzir aquele momento a uma mera formalidade, existe uma tempestade de resistência em sua dignidade tranquila. Quando José encara o juiz, o ambiente inteiro se recolhe num silêncio denso. Não há espaço para discursos inflamados, apenas para a firmeza de quem sabe o que carrega. Ele percebe, em cada detalhe, ao redor, os vestígios de um sistema já acostumado a fechar as portas para quem tem a pele marcada pelo tempo e pelo sol baiano. Mas naquele instante, mesmo diante de olhares duros e paredes que guardam mais segredos do que memórias, José mantém a cabeça erguida. Sabe que aquela travessia não é só dele e, por isso, segue em frente, com uma fé teimosa de que justiça pode sim mudar de lado. Sentado no banco dos réus no coração de Salvador, José Mendes está realmente só. Ao seu lado, nenhuma pasta de advogado repousa. Não há defensor público para sussurrar estratégias. Apenas ele, com as mãos calejadas e a verdade que trouxe no peito a vida inteira. Essa verdade, teimosa e muitas vezes machucada, é seu único escudo, e ninguém mais parece disposto a acreditar nela. O barulho abafado na sala do júri revela o que todos sentem, mas ninguém diz. Encarar um tribunal assim, sem proteção, é visto quase como um pecado de orgulho. Alguns trocam olhares, sugerindo que talvez José não saiba o lugar ao qual pertence ou, pior, que decidiu ignorar os limites impostos por tantos anos de rotina e silêncio. O juiz Augusto lança um olhar de impaciência, como quem já decidiu que aquela audiência não deve demorar muito. José percebe tudo ao redor, cada detalhe, cada suspiro impaciente, reconhecendo nos gestos das pessoas aquele velho costume de fingir que não se vê o sofrimento do outro. Os bancos estão repletos de espectadores, antigos vizinhos, funcionários do mercado da esquina, até Dona Teresa, que já perdeu tanta coisa na vida que quase virou sombra na vizinhança. A maioria mal se mexe, mas existe um cansaço coletivo, no ar, como se todos, de forma silenciosa, aceitassem que quem desafia a rotina dos poderosos arrisca ser apagado, mandado de volta para o esquecimento. Apesar disso, José se recusa a abaixar os olhos. Mantém o rosto erguido, as costas retas, como quem sabe que há horas em que só resta a coragem simples de não se encolher nem esconder o que sente.
Antes mesmo do juiz pronunciar as primeiras palavras, José carrega em si o peso da sentença anunciada. Não apenas contra ele, mas contra todos que se atrevem a ocupar espaços proibidos. Sente também no olhar dos presentes algo além da condenação, um sentimento coletivo de exílio, de quem vê na sua própria existência um risco, um lembrete incômodo de que a ordem estabelecida na velha Salvador não tolera vidas fora do padrão. Ainda assim, enquanto respira fundo e espera o início da audiência, José reafirma o compromisso silencioso de permanecer de pé, custe o que custar. O momento esperado chega e o juiz Augusto solta a sentença sem inclinar o corpo para frente nem mudar o tom de voz. 30 dias, diz ele, como se tirasse o número de uma pilha qualquer de papéis. Para quem escuta, talvez pareça pouco, só mais uma anotação num registro antigo. Mas para José Mendes, aquilo carrega peso de mais uma pedra colocada sobre sua história, já cheia de cicatrizes e pequenas punições. No fundo, José já esperava algo assim. Tanta gente entrou naquele salão e saiu, ao longo dos anos, com destinos marcados por decisões apressadas. Mesmo assim, ele segue sem hesitar. Logo em seguida, um gesto inesperado. José pede ao oficial a possibilidade de um telefonema. Não exige, só pede. Dentro daquela lógica rígida do tribunal, o pedido soa educado. Demais, inusitado, quase elegante, e isso sozinho já causa um desconforto. O carteiro de recados da justiça, acostumado ao repeteco das ordens e pausas secas do juiz, olha para Augusto, que apenas assente com um aceno sério. O telefone antigo, de disco, é trazido até José, e ele agradece antes de pegar o aparelho, sentindo o metal frio contrastando com o calor nervoso das mãos. Sem se apressar, José disca o número decorado desde menino, respirando fundo antes de falar. As palavras quase sussurradas mal saem, mas cada sílaba parece deixar fisgadas dentro daquele salão. Está na hora. Tragam-nos. A frase, apesar de simples, ecoa forte nos ouvidos mais atentos. Ninguém ali entende completamente o que aquilo significa, mas o murmúrio volta a subir, desta vez carregando dúvida, onde antes só havia certeza e rotina. O pedido de José, tão direto, parece abrir uma fissura no ar sólido do tribunal, uma promessa de que, ali fora, outra vida está em movimento, esperando por um chamado diferente. As pessoas trocam olhares rápidos, tentando pescar pistas de sentido, enquanto burras perguntas não ditas pairam no ambiente. Quem será trazido? Por quê? O que de fato pode acontecer ali, fugindo do roteiro habitual dos julgamentos de Salvador? Pela primeira vez em muitos anos, o tribunal não é só cenário de castigos previsíveis. Uma novidade paira subentendida, e até o juiz, por um breve instante, sente que aquela manhã ganhou contornos menos seguros, como se o poder da sala tivesse perdido um pouco do seu terreno acostumado. O calor só aumenta dentro do fórum, deixando tudo mais lento e carregado. O silêncio não é mais só ausência de som. Vira quase uma parede grossa, apertando cada pessoa naquele espaço apertado. Todos parecem sentir que existe algo meio estranho no ar. Um pressentimento que deixa o ambiente tenso, como se ninguém soubesse exatamente o motivo, mas todo mundo sentisse que algo prestes a acontecer paira ali. De repente, o barulho forte das portas de madeira interrompe qualquer pensamento. Todo mundo se vira ao mesmo tempo, e é como se o tempo parasse um pouquinho. Do alto do corredor surge Clara Mendes, pisando seguro e sem desviar do olhar de ninguém. Ela entra trazendo com ela uma energia diferente, aquela coragem bruta de quem já cansou de segurar a língua para se encaixar. O jeito como ela anda não deixa dúvidas, não está ali só para acompanhar o desfecho, nem para amparar José Mendes pelo parentesco. Clara carrega outra postura, um ar de quem já viu muita coisa e escolheu não abaixar a cabeça.
Seu vestido simples, com as cores vivas do recôncavo baiano, contrasta com a seriedade cinza das paredes do tribunal antigo. Os cabelos presos, para trás, a pele queimada de sol, tudo nela comunica presença e determinação. Alguns na plateia franzem a testa, desconfortáveis, como se Clara de alguma forma colocasse todos diante de velhos preconceitos que nunca foram questionados em voz alta. Outros, especialmente os mais jovens, admirados, acompanham o movimento dela com seu porte quase destemido. Até o juiz Augusto ajeita a postura na cadeira, atento ao que se desenrola ali, sentindo que aquela entrada significa algo importante. Clara não fala nada, simplesmente se posiciona perto do local reservado à defesa, vazio até então. Seu silêncio fala mais que discursos compridos. O efeito é imediato. Camadas invisíveis de costume e julgamento se rasgam no tribunal, forçando todo mundo a enxergar a situação por um ângulo novo. José Mendes, sentindo a filha ao lado, endireita ainda mais a coluna. Sabia do peso que carregava, mas com Clara ali, sente nascer no peito uma espécie de confirmação. Em vez de medo, cresce a certeza de que a presença dela traz consigo uma promessa de mudança. Naquele instante, não havia só julgamento, havia também o começo de uma nova história para Salvador. Ao lado de Clara Mendes, um grupo de pessoas avança pelo salão com passos firmes e coordenados. São advogados da Associação dos Direitos Humanos do Brasil, conhecidos pela atuação em casos históricos na Bahia. Entre eles está Rafael Lima, advogado com jeito calmo, mas conhecido por enfrentar sistemas antigos sem baixar a cabeça. O uniforme simples de todos contrasta com o terno impecável do promotor de justiça. Os representantes da vara criminal estão presentes, atentos, mas é mesmo a chegada dessa equipe que muda o clima do fórum. Cada passada nesse avanço coletivo tem um significado. Mais do que só reforço legal, trazem consigo anos de luta por justiça e dignidade. Os sapatos batendo nas tábuas do chão ecoam como se fizessem o tribunal tremer. Quem assiste não desvia os olhos. Uns sentem medo, enxergando pela primeira vez o poder do povo organizado. Outros respiram fundo, finalmente enxergando ali uma chance de virar a página e desafiar tantas certezas antigas. Clara, com uma expressão calculada e séria, segura uma pilha de pastas. Não são apenas papéis frios. Ali há relatos, fotos antigas, cartas, trocadas por famílias inteiras, provas e argumentos acumulados de história e dor. Carrega tudo sem hesitar, como se quisesse mostrar que ali não era só uma disputa de versões, mas de tantas vidas pedindo para existir à luz do dia. Seus olhos passeiam pelo salão, atentos e frios, quase convidando quem quiser duvidar de sua força. Não chega a sorrir, mas também não se abate. Sua postura diante de todos já é um recado. O juiz Augusto observa tudo com expressão difícil de decifrar. Ao redor, o tribunal respira outra coisa. A atmosfera se enche daquela sensação que só aparece quando algo grande está para acontecer. Sente-se nas costas de todos o peso daquele momento, como se finalmente alguém tivesse coragem de puxar a conversa sobre segredos enterrados há décadas. As muralhas do sistema, acostumadas a nunca serem questionadas, agora se veem diante de um verdadeiro teste. Há um suspense concreto no ar. Ninguém sabe ao certo como terminará aquela manhã, mas todo mundo percebe que dali para frente nada será igual. Não importa ainda o resultado. O simples fato de desafiar uma estrutura aparentemente inabalável já faz esperança e ameaça se misturarem nas expressões de cada um no velho Fórum de Salvador. No meio de todo aquele ambiente tenso, quando todos já sentem que as tradições
do Fórum Velho de Salvador estão para ser sacudidas. Clara Mendes respira fundo e, com uma calma nascida na pele e no sangue, se dirige ao juiz Augusto. Sem hesitar, puxa de dentro das pastas cuidadosamente organizadas uma série de documentos. As páginas são espalhadas sobre a mesa aos poucos, sem pressa, mas com uma precisão que mostra que não está ali para improvisos. A voz de Clara não treme. Ela lista cada papel. Escrituras assinadas em cartórios antigos da cidade, registros de pagamento de impostos da propriedade de José Mendes, recibos de aluguel do tempo em que a terra foi ocupada de forma irregular por terceiros. Mostra também cartas antigas de herança, assinadas por testemunhas conhecidas de bairros tradicionais. Tudo batendo, folha por folha, trazendo à tona detalhes que ninguém ali pensava que ela seria capaz de juntar. Quando Clara cita nomes de tabeliães já falecidos e prova conexões, até mesmo alguns funcionários do fórum se entreolham, tentando recordar a última vez que testemunharam um trabalho tão bem montado. A cada papel entregue, a sala silencia mais um pouco. O ruído constante do ar-condicionado velho quase se sobressai sobre o zumbido dos comentários e cochichos, mas perto das provas, nada parece importar. É como se cada folha de documento devolvesse a José pedaços do tempo perdido. Restituição, para além dos bens, mas também dos laços e da dignidade que há tanto tentavam apagar. Pelos olhos de quem acompanha, a sensação passa a ser outra. Não existe só vitória material ali, mas uma chance de encaixar pequenas partes da verdade na história da cidade, daquelas que a memória coletiva se recusa a deletar. O juiz, agora menos seguro, folheia os papéis, conferindo carimbos, assinaturas, datas. O constrangimento toma o rosto de alguns presentes que até aquele instante tinham certeza da decisão. O ambiente, antes pesado por medo e preconceito, vibra cheio de expectativa. Uns olham para José, outros para Clara, e há quem comece a repensar os próprios conceitos de justiça. Pela primeira vez em semanas, talvez em anos, a possibilidade de desfazer uma injustiça paira real, preenchendo o salão de esperança e respeito. O juiz Augusto, acostumado a comandar o salão, como se cada decisão já estivesse pronta antes mesmo das partes abrirem a boca, não se deixa levar de imediato. Com a expressão fechada, pega os documentos apresentados por Clara, analisa carimbos, lê datas e examina assinaturas. Mas à medida que folheia as folhas, sua postura muda levemente, quase imperceptível. O que era convicção, pouco a pouco, se transforma em resistência, e ele tenta recuperar o controle com uma sequência de perguntas burocráticas. Augusto se apoia no texto rigoroso das leis, buscando detalhes que possam justificar sua relutância diante das provas. Questiona protocolos de cartório, exige certidões mais recentes, cita normas antigas e, por vezes, interrompe Rafael Lima, o advogado da Associação dos Direitos Humanos do Brasil, apenas para reforçar sua autoridade. Ele convoca o promotor e a equipe de apoio jurídico, formando uma espécie de barreira entre o acesso à justiça e a família Mendes. Não é só procedimento. Há algo pessoal, quase um orgulho ferido naquela rigidez, como se a quebra da ordem tradicional fosse uma afronta à própria existência do juiz. Do lado de fora do balcão, espectadores começam a perceber que o que está acontecendo ali já não é só mais um julgamento entre tantos. O ritual cansado dos casos comuns vira palco de uma disputa real. As palavras de Augusto, antes ouvidas como lei máxima, agora produzem um efeito contrário. Cada tentativa de desmontar a defesa de Clara cria uma rachadura, faz crescer o debate antes abafado. Quando ele provoca, dizendo que a tradição do fórum sempre foi respeitada,
Alguns rostos na plateia demonstram desconforto, e há até quem murmure nomes de outros casos em que o rígido formalismo sepultou vozes inteiras da cidade. Enquanto discute com clareza e controle, Clara não recua. Seu tom segue firme, sempre voltando aos fatos, mostrando que, para além da letra morta da lei, há uma história legítima pedindo reparação. Esse embate deixa o destino de José Mendes suspenso, balançando entre a arrogância do velho poder e o direito finalmente reconhecido de existir sem ser empurrado para a margem. Pela primeira vez, muitos ali notam que não se trata apenas de um processo, mas do confronto direto entre a cidade que sempre foi e a cidade que ainda sonha em ser. No auge da tensão, quando parecia que a resistência do juiz Augusto empurraria tudo de novo para o lado dos de sempre, uma mudança inesperada acontece. Maria Tavares, promotora conhecida pelo olhar atento e voz controlada, até então mantinha-se calada, acompanhando com cuidado cada argumento e resposta, mas sem demonstrar lado algum. Muitos presentes quase se esqueciam de sua presença. Tamanha era a pressão produzida pelo embate entre defesa e magistrado. Mas naquele instante, um silêncio diferente toma conta da sala quando Maria se levanta da cadeira. Respira fundo, como quem precisa de coragem para fazer o que ninguém espera. Uma sombra de preocupação passa pelo seu rosto enquanto observa o juiz e, em seguida, Clara, antes de finalmente caminhar em direção à defesa. Ela se posiciona ao lado de Clara Mendes, segurando a barra da mesa e mirando os olhos do juiz, sem desviar. Todos na sala se perguntam o que está para acontecer. O promotor de justiça, acostumado a discursos formais, parece surpreso com a atitude da colega. Maria fala com clareza. Diante das provas apresentadas e do risco de uma injustiça histórica, é minha obrigação pedir a libertação imediata do senhor José Mendes. Não eram palavras jogadas ao vento. Saíam pesadas, resultado de noites sem dormir, refletindo sobre o que acontece quando o poder deixa de reparar erros evidentes. Era como se Maria, sentindo a sombra de um erro irreparável se aproximando, resolvesse se colocar contra a corrente da tradição. O impacto é imediato. Espanto e desconcerto se espalham entre todos. Quem esperava que José Mendes terminasse sozinho naquela batalha, vê surgir, de repente, uma aliada improvável, justamente do outro lado do processo. O murmúrio que antes corria tímido pelo salão vira um burburinho nervoso, misto de esperança e incredulidade. Alguns funcionários trocam olhares, o juiz aperta os lábios e balança a cabeça, claramente afetado pelo movimento da promotora. Para Clara, o gesto de Maria representa um reforço inesperado. Não é só questão de ganhar argumentos, mas de mostrar que mesmo quem ocupou os velhos lugares de poder ainda pode se permitir mudar. E assim, uma rede de apoio vai se formando diante dos olhos de Salvador, mostrando que às vezes justiça se faz quando menos se espera, nas alianças que surpreendem até os mais experientes. Dentro daquele tribunal apertado, enquanto os olhares se cruzam e os ânimos oscilam entre descrença e esperança, José Mendes finalmente se levanta. Embora a idade pese em seus ombros, existe uma força antiga no jeito como ele ajeita o chapéu de palha gasto e encara quem está ali. A sala silencia de vez. Até o estalar do assoalho sob os sapatos parece pedir atenção enquanto ele toma coragem para dizer o que precisa ser dito. O clima muda, como se a própria cidade de Salvador, com toda a sua história marcada por luta de terra, estivesse assistindo. A voz de José não é alta, mas carrega a história. Ele não fala de títulos ou documentos, mas da ligação dele com aquela terra, da plantação de mandioca cultivada com as mãos ao longo dos anos, do costume de acordar antes do sol para ver as primeiras folhas brotando, do cheiro da terra, molhada quando a chuva finalmente vem.
Cada palavra faz nascer imagens no pensamento de quem escuta. Há ali mais do que disputa legal. Há uma lembrança coletiva de tudo o que já foi tirado de tantas famílias negras por séculos. Enquanto fala, José vai se aquecendo. Lembra da avó, Dona Filomena, que contava sobre os antigos quilombos escondidos entre as matas da região, das rodas de samba de roda, onde os mais velhos ensinavam respeito pela terra e pela união. Lembra das festas de São João, que aconteciam em frente à casa de barro, onde cada família levava sua comida partilhada e ninguém jamais era deixado. Para trás, ele fala do tempo em que era menino e aprendeu a plantar os pés no chão com firmeza. E o tribunal vai sentindo esse peso. A cultura viva da Bahia pulsa em cada frase simples que ele solta, servindo como laço que atravessa o tempo. Lá do lado de fora, reunida sob a sombra das árvores e encostada nos muros do fórum, a comunidade fica em silêncio. A cada frase ouvida pela janela aberta, cresce um orgulho silencioso. Mulheres idosas se encolhem nos bancos, famílias inteiras se juntam, mãos se apertam diante da incerteza, mas há uma dignidade invisível ali, tão presente quanto o calor forte daquela manhã. Para todos, parece que finalmente a tradição, que sempre viveram em silêncio, às vezes com medo, agora encontra voz naquele salão branco e simples. O peso da ancestralidade, dos sonhos antigos, toca cada pessoa, acordando o respeito adormecido e restaurando laços que tentaram por tantos anos apagar. No meio daquela atmosfera carregada, após as palavras comoventes de José Mendes ressoarem, pelo fórum surge um sentimento agridoce. Por um lado, a alma dele repousa um pouco, reconhecida pelo respeito silencioso da plateia. Por outro, sente o incômodo da desconfiança coletiva. Mesmo trazendo lembranças do passado e detalhes que só quem viveu saberia narrar, percebe nos olhares de alguns funcionários e até de gente da comunidade uma sombra de dúvida. É como se todos esperassem, no fundo, que um documento estampado com o brasão da prefeitura valesse mais que seu próprio relato de vida. A experiência ensinou José a não se espantar. Tantas vezes já entrou em repartições e foi tratado, como se não entendesse direito a própria história. Agora, sentado diante do juiz Augusto, percebe que a luta ainda não acabou, apesar da força das palavras e da presença da promotora ao seu lado. O tribunal continua grudado às formalidades e aos símbolos de poder, questionando o tempo todo se o que vem das mãos de José é mesmo confiável. A cada vitória, um registro válido, um testemunho aceito, logo aparece mais uma barreira na exigência de provas mais oficiais. Clara Mendes, sempre à frente, percebe rapidamente o clima e não deixa espaço para surpresas. Antes mesmo que o juiz Augusto peça, ela tira de dentro da pasta mais laudos, fotos aéreas datadas, registros feitos por técnicos agrários, depoimentos em vídeo de gente conhecida da região, pré-certificados detalhados, assinados e reconhecidos em cartórios, mostrando claramente que aquela terra nunca saiu das mãos da família Mendes de verdade. O promotor, já inquieto diante da pilha de evidências, tenta argumentar, mas Clara responde apresentando uma sequência lógica de documentos, todos já preparados para cada tipo de dúvida que poderia aparecer. José observa tudo em silêncio, sentindo surpresa e alívio ao mesmo tempo. O trabalho da filha vai minando a resistência no tribunal, como se cada prova sólida tirasse um pouco do poder das velhas mágoas. Com o passar dos minutos, a postura da defesa vira referência. Durante anos, acostumados a ver casos parecidos, se resolverem sempre do mesmo jeito, advogados e funcionários agora testemunham o tribunal sendo desmontado por dentro, não à força, mas na exatidão. E, finalmente,
Muitos começam a enxergar que nenhuma folha timbrada substitui o valor de uma história verdadeira. Enquanto Clara vai desmontando argumentos com provas sólidas e o juiz Augusto se vê cada vez mais pressionado, algo novo começa a acontecer fora das paredes do tribunal. Inicialmente, só os amigos e vizinhos de José Mendes aguardavam notícias ali perto do fórum, mas bastou uma tarde para a história ganhar proporção nas redes. Uma sobrinha filmou discretamente o discurso de José, e em pouco tempo, o vídeo circulava pelo WhatsApp e pelas páginas de gente com muitos seguidores da Bahia. Mesmo quem nunca pisou na comunidade começou a comentar e se emocionar. No início da noite, as primeiras matérias já surgem nos principais portais de Salvador, trazendo depoimentos de Maria Tavares, da própria Clara e de líderes locais que por décadas batalham por reconhecimento. A narrativa deixa de ser apenas sobre um senhor tentando recuperar a terra. Passa a ser o retrato de uma resistência que atravessa gerações de desconfiança e promessa quebrada. Em grupos de bairro na internet, pessoas trocam mensagens contando suas próprias histórias, relembrando a luta das mães, avós e vizinhos que tiveram que recomeçar a cada década por conta de injustiças parecidas. O rosto de José, sério e marcado pelo tempo, aparece em fotos onde ele é visto abraçando netos e apertando a mão de vizinhos, simbolizando um pertencimento que muita gente já tinha esquecido. Crianças desenham cartazes com frases de incentivo. Adultos compartilham relatos emocionados dizendo que, vendo o que acontece ali, sentem esperança para seus próprios desafios. E os mais velhos, muitos já com dificuldades de locomoção, pedem para serem levados até a frente do fórum, porque querem ver com os próprios olhos o que a maioria só acompanha pelo celular ou pela televisão. Dentro e fora do tribunal, ninguém mais enxerga José apenas como um senhor idoso defendendo o próprio quintal. Ele se transforma em símbolo, um rosto feito de todos os outros rostos, onde cada ruga conta uma passagem da história. Da comunidade negra, não só daquela região, mas de todo o recôncavo baiano e além. Não só a imprensa local, mas universitários, coletivos culturais e entidades religiosas começam a somar força. O sentimento é de que, finalmente, algo está mudando. O tribunal já não representa apenas José Mendes, representa cada pessoa que um dia perdeu terras, voz ou dignidade, vendo-se agora reconhecida e fortalecida pela luta coletiva. As semanas passam e a decisão do juiz Augusto ecoa forte por toda Salvador, misturando alívio com um desconforto difícil de nomear. José Mendes, finalmente absolvido, anda pelas ruas com mais respeito dos vizinhos, mas traz um olhar que denuncia um conflito interno. Em casa, o clima parece mais leve. Há comemoração e abraços, mas também muitos silêncios prolongados entre ele e Clara. Eles dividem o mesmo café, as mesmas memórias na varanda. Mas agora, as conversas tropeçam nas pontas das dúvidas que ficaram. José pensa muito sobre tudo o que aconteceu no tribunal. Ele recorda cada detalhe, da hora em que ouviu a voz de Maria Tavares, a promotora, mudando de posição, até o instante em que Clara apresentou aquela papelada toda, tão detalhada que nem sobrou espaço para discussão. Lá fora, a cidade vibra com a conquista, mas ele se pergunta se verdadeiramente venceu com sua história, com a força das raízes deixadas por sua família, ou se o que fez diferença foi mesmo a força e o preparo da filha advogada. Esse pensamento ronda os dias e as noites, fazendo o alívio da liberdade parecer meio amargo. Diante de Clara, José é direto. Numa noite sem energia elétrica, acendem uma lamparina e ficam lado a lado, ouvindo o barulho da chuva fina batendo no telhado de barro.
Ele olha para as mãos, marcadas pelos anos de trabalho, e solta um desabafo baixo, mais para dentro do que para fora. Por que será que só consegui voltar para casa por sua causa, minha filha? Quantos não têm ninguém que saiba brigar por eles e acabam sumindo, vivendo só no coração dos outros, como se nunca tivessem existido? Clara se emociona, segura a mão do pai e tenta dizer que o mundo pode mesmo ser injusto, mas que cada vitória também abre portas para outros. Ainda assim, o vazio não some. Ambos sabem que dessa vez fizeram barulho e a cidade inteira percebeu, mas José sente o peso da responsabilidade de representar tanta gente invisível. Não é mágoa de Clara, é só o medo sincero de saber que, para muitos, nem sempre a justiça chega nem bate na porta. Eles ficam ali, lado a lado, misturados em esperança e tristeza, entendendo que as conquistas são importantes, mas o caminho que resta é longo para todos terem nome, história e o direito de permanecer. No silêncio úmido daquela noite, com a chuva ainda pingando pelas beiradas do telhado, Clara sente a força do que o pai trouxe à tona. Ela sempre buscou ser firme, mostrar para todo mundo que dava conta. Mas agora, ouvindo o desabafo simples de José, a armadura dela se desfaz. Um pouco, o vazio que tanto incomoda o pai também ecoa nela, mas de um jeito diferente. É a pressão constante, a necessidade de provar seu valor em cada espaço ocupado, seja no tribunal lotado ou entre colegas que às vezes não esperam que uma mulher negra ocupe lugar de destaque. Clara suspira, ajeita a trança atrás da orelha e segura de novo a mão do pai, apertando de leve. Aos poucos, começa a falar. Diz que por trás da confiança que exibe para o mundo, também sente medo. Conta que inúmeras vezes duvidou de si mesma, se perguntando se não era demais para ela tentar abrir portas que pareciam trancadas para sempre. E confessa que nenhum diploma ou conquista teria sentido se não tivesse aprendido, com ele, o que é não desistir. Com emoção, Clara admite que cada argumento firme, cada noite revisando documentos e provas, nasceu porque cresceu, assistindo José lidar com desalentos sem se desmanchar. Sempre o viu se levantar cedo para cuidar da terra, cumprimentando vizinhos, respondendo o que fosse preciso com paciência e gentileza. Ele nunca gritou por justiça. Preferiu mostrar, dia após dia, que dignidade se constrói em gestos pequenos. E foi aí que ela entendeu, na prática, a diferença entre defender um caso e lutar por uma vida. Enquanto fala, Clara deixa claro que se tornou advogada para ajudar outras famílias, exatamente porque viu o pai sofrer calado, e mesmo assim seguir plantando as sementes certas. Diz que nas vitórias aparentemente coletivas, como aquela, muita gente só enxerga a advogada com fala segura, mas não sabe dos tropeços, nem dos olhares atravessados, nem do medo de falhar com quem sempre foi exemplo. Ela agradece, com a voz embargada, dizendo que sem a força silenciosa de José, nada teria andado para frente. Pai e filha, nesse instante, seguram as lágrimas. O respeito cresce entre eles, e misturado ao amor, agora existe a percepção real do quanto ambos se moldaram mutuamente. A noite segue, sem pressa, e juntos eles entendem de uma vez, por todas, de onde vem força para não quebrar, mesmo quando o mundo insiste em empurrar para trás. Nas manhãs seguintes à conversa entre José e Clara, a movimentação pelo bairro do Garcia, em Salvador, torna-se intensa. O burburinho não para de crescer. O rosto de José aparece em faixas improvisadas pela comunidade, coladas nos postes e nas paredes das mercearias. A cada esquina, o povo repete a história da família Mendes, e quem não conhece alguém que viveu situação parecida se sente tocado do mesmo jeito. Logo,
O que começou como um sussurro entre vizinhos vira uma conversa sem fim nas praças, nas rodas de capoeira, nas feiras e até nas filas do ônibus. Vendo que o sentimento de revolta misturado com esperança era forte, demais para se calar, um grupo de idosos se reúne na casa de Dona Teresa, amiga de longa data de José. Sentados ao redor de um fogão a lenha, eles falam sobre o sofrimento ao longo das décadas, terras desfeitas, direitos desconsiderados, filhos forçados a buscar outra vida porque não havia nadinha que garantisse o futuro ali. Depois de tantas lembranças e lágrimas, decidem que basta. Eles querem uma marca duradoura, algo para mostrar que quem sempre foi ignorado agora faz questão de ser visto. Assim, nasce a ideia de uma passeata silenciosa. Sem grandes carros de som, sem discursos inflamados, só os passos lentos dos que carregam a história no corpo. Pessoas de todas as idades começam a se juntar, mas são principalmente os idosos que tomam a frente. Eles vestem branco, alguns seguram retratos de parentes que já se foram, outros levam pequenas mudas de plantas nativas, símbolo da terra viva e da resistência. Quando o dia da passeata chega, o bairro para. Os comerciantes fecham as portas por respeito. Motoristas aguardam em silêncio quando a multidão avança pela Avenida Vasco da Gama. A mobilização pega toda Salvador de surpresa. A prefeitura, acostumada à rotina, sente o impacto. De repente, a burocracia não dá conta de tapar o escândalo das vozes que crescem. A imprensa cobre tudo. Drones captam a multidão caminhando em silêncio e hashtags sobem nas redes sociais, ecoando por outros bairros e chegando até cidades vizinhas. Ninguém mais pode fingir que não vê ou que não entende a dor estampada no caminhar daqueles homens e mulheres. O bairro do Garcia, marcado por tantas cicatrizes antigas, vira palco de um renascimento. Fica claro para todos que já não basta mudar apenas uma lei ali ou outra aqui. Chega a hora de transformar o próprio jeito de narrar o passado, reconhecendo quem nunca deixou de lutar por justiça. No dia em que a passeata dos idosos chega até as portas do tribunal, Salvador parece segurar o fôlego. Pela manhã, o movimento das ruas diminui. O som dos passos, ritmados e firmes, anuncia algo diferente do costume. Não há cantoria, ninguém grita palavras de ordem. São eles, os mais velhos do bairro do Garcia, que marcham devagar. Alguns de braços dados, outros amparados por filhos e netos, todos vestindo branco. O silêncio carrega um peso grande, cheio de histórias que, em geral, ninguém quis ouvir. Quando a fila dos idosos dobra a esquina e para diante do prédio do fórum, os vigilantes se apressam a abrir espaço, sentindo que estão diante de algo maior que qualquer protocolo. O juiz Augusto, novamente à frente do processo, interrompe o trabalho, levantando a cabeça para encarar aquela cena inédita. Ali dentro, servidores, advogados e até as pessoas habituadas às tempestades da rotina forense sentem os pelos do braço se arrepiarem. Cada olhar atravessando o saguão do tribunal revela lágrimas contidas, marcas do tempo, um peso dividido. Entre a multidão silenciosa, Dona Teresa segura com força uma carta antiga do marido falecido, símbolo das muitas histórias engolidas por burocracias. Outros idosos, como seu Edivaldo e Dona Ruth, carregam retratos em preto e branco, mostrando a juventude marcada por perdas e esperanças contrariadas. Eles não precisam dizer nada. O passado se impõe na presença deles. O juiz tenta manter a postura, mas não consegue esconder que também está tocado. Naquele instante, o sofrimento deixa de ser somente de José Mendes. O velho senhor, sentado ao lado de Clara, percebe, finalmente, que nunca esteve sozinho. A dor que, durante anos, pareceu individual, vira coletiva, representada na pele enrugada, nas roupas alvejadas, nos olhos avermelhados que refletem sonhos interrompidos e também uma coragem que não se apaga.
Quem assiste à chegada dos idosos entende de imediato. Há muito mais do que um processo sobre posse de terra ali, há uma exigência de respeito, um chamado pela restituição de dignidade. O ar dentro do tribunal muda. O muro invisível que separava a dor do indivíduo da luta do grupo desaba ali, bem diante das autoridades e da população. Naquele momento, cada rosto ganha um pouco de honra de volta e a cidade inteira percebe que juntos, esses passos calados são capazes de sacudir séculos de esquecimento. Depois do impacto daquela manhã no tribunal, a rotina de José Mendes nunca mais foi a mesma. Nos dias que se seguiram, a casa simples no bairro do Garcia virou ponto de encontro para jornalistas, estudantes e vizinhos curiosos. O telefone tocava sem parar. Cada ligação era um convite diferente. Primeiro chegaram pedidos de escolas públicas do bairro. Depois vieram organizações de bairros vizinhos e até grupos culturais que haviam assistido à passeata silenciosa. Todos queriam ouvir de José o que realmente aconteceu. Queriam que ele dividisse sua experiência, mostrasse que a luta por justiça pode sim ter voz e rosto conhecidos. No início, José se sentiu intimidado. Sempre foi homem de poucas palavras, de mais fazer do que falar. A ideia de subir num palco ou falar ao microfone dava um frio danado na barriga. Mas Clara, sempre ao lado, incentivou o pai a aceitar alguns convites, dizendo que cada gesto pequeno podia ajudar outros a não desistirem das próprias batalhas. A primeira visita foi na escola municipal Maria Quitéria. Ele entrou devagar na sala, sentou de frente para meninos e meninas que o olhavam com olhos atentos de quem espera escutar algo importante. Bastou ele contar do jeito dele como a família lutou para não perder a terra onde nasceu, para a emoção tomar conta. Teve estudante enxugando lágrimas, teve professora dizendo que ia usar aquela história nas próximas aulas de história. Com o tempo, José sentiu a timidez se dissolvendo. Nos eventos, não ia só para contar sua dor, mas para compartilhar esperança. Em cada círculo de conversa, enxergava alguém se identificando, algum senhor ou senhora relembrando o que passaram, jovens anotando tudo, perguntando como começar a reivindicar espaços próprios. Às vezes, José mal conseguia dar 2 passos depois da fala, porque era cercado de abraços. Recebia cartas de agradecimento escritas à mão, ganhava uma ou outra muda de planta, símbolo de que, assim como a terra, a história de cada um pode florescer de novo. Esses encontros ajudavam José a fechar antigas feridas. De repente, o medo e a angústia já não tinham tanta força. Ele via nos olhos das pessoas um brilho de renovação. Ouvia histórias novas nascendo de sua coragem. O bairro do Garcia, antes silenciado, começava a se transformar em um lugar onde as vozes, antes abafadas, agora ecoavam alto, alimentando sonhos de justiça e resistência por toda Salvador. Enquanto o bairro do Garcia respirava novos ares com as histórias de José, do outro lado da cidade, o juiz Augusto começava a colher as consequências do rebuliço que seu veredito causou. A figura dele, até pouco tempo respeitada e temida nos corredores do Tribunal de Salvador, tornou-se alvo de sussurros e olhares enviesados. Advogados que antes o cumprimentavam com deferência, agora hesitavam, preferiam evitar uma conversa mais demorada. O café na sala dos juízes, que era momento de troca descontraída, passou a ser carregado de silêncios pesados. Augusto sentia a diferença até mesmo em casa. Seu filho, Pedro, veio de Salvador para visitá-lo, querendo entender o que de fato tinha acontecido. A esposa não escondia as perguntas, ansiosa por saber como ele tinha permitido que a decisão tomasse tamanha proporção. Pela primeira vez, Augusto percebeu o quanto estava preso ao próprio orgulho e à rotina. Ele sempre julgou os casos baseado em provas e procedimentos.
mas raramente se perguntava se aqueles processos realmente faziam justiça para além dos papéis. No tribunal, começaram a surgir reportagens e matérias nas redes sociais questionando decisões antigas. Alguns colegas mais jovens discutiam abertamente sobre a necessidade de mudanças, e o nome dele era citado com menos respeito e mais desconfiança. Não houve hostilidade direta, mas o clima era tão diferente que Augusto soube que aquela fase havia terminado para ele. No silêncio do próprio gabinete, entre pilhas de processos antigos e diplomas emoldurados, ele foi invadido por um sentimento de remorso. Pela primeira vez em tantos anos, Augusto reconheceu que talvez nunca tivesse sido justo de fato, apenas eficiente. Ficar no cargo já não fazia sentido. Sem muita conversa, escreveu o pedido de aposentadoria e deixou sobre a mesa do diretor do fórum. Ninguém organizou festas, não houve discurso de despedida. Apenas um ou outro aperto de mão protocolar. Olhares que misturavam alívio e uma ponta de pena. Ao atravessar a portaria uma última vez, Augusto saiu devagar, carregando o peso de tudo que não viu ou não quis enxergar. Pela primeira vez, sentiu de verdade a solidão de quem julgou demais, mas compreendeu de menos. E atrás dele, Salvador seguia mudando, sem esperar permissão nem aprovação. A rotina de Clara muda mais uma vez depois que a poeira das decisões do tribunal assenta. Ela se sente leve como não sentia há anos, talvez uma década, e em meio a conversas cheias de alívio com o pai, percebe que o que viveram não deveria se encerrar ali como um caso resolvido. Era coisa maior, uma oportunidade rara de transformar dor em ação. Inspirada pelos encontros com grupos do bairro e pelas histórias que ouviu de tantas famílias parecidas com a dela, Clara passa a amadurecer uma ideia. Ela comenta com José durante um café coado na cozinha. Por que não criar uma entidade na qual todos pudessem se reconhecer? Uma organização para proteger direitos e terras, desamarrar o povo das tramas do esquecimento? A proposta primeiro parece ousada. José ouve, pensa com cuidado. Ele, que aprendeu a desconfiar dos grandes movimentos, não vê o próprio rosto no cartaz de nenhuma associação. Mas Clara insiste, dizendo que a luta não é só do nome deles, nem só do Garcia, nem só do passado. Muitos sofrem calados, muitos não têm quem bata na porta da justiça por eles. O bairro estava mudando, mas tantos outros ainda dividiam o peso da burocracia, das decisões injustas e da falta de voz. Devagar, José vai sentindo que aquilo tudo faz sentido. Ele lembra da passeata dos idosos e do silêncio poderoso que carregava séculos de histórias. Aquela força não podia morrer ali. Assim nasce a Associação Caminhos do Dendê, batizada em homenagem à árvore forte das terras baianas e símbolo de ligação entre gerações. Clara lidera a organização, mas José logo descobre que, ao se envolver, começa a enxergar sua própria trajetória sob outro ângulo. Aos poucos, outros moradores chegam sem receio, contando problemas antigos, trazendo documentos amassados, pedindo ajuda para refazer caminhos. Tem gente desconfiada, mas aos poucos ficam encorajados pelos exemplos recentes. As reuniões são feitas no salão da igreja, depois na escola do bairro, quando a sala fica pequena demais. Jovens se envolvem, ouvindo o testemunho dos mais velhos, construindo pontes entre gerações. A notícia vai se espalhando e até quem mora noutros cantos de Salvador pede orientação. José percebe então que abrir a própria história foi abrir a porta para vários relatos vindos do silêncio. Ele sente, junto de Clara e dos vizinhos, que aquela confiança no futuro, plantada passo a passo em cima da dor, transforma em dignidade comum aquilo que antes era só luta individual. Com o trabalho da Associação Caminhos do Dendê ganhando força e participação, o bairro do Garcia respira uma atmosfera de renovação.
As conversas nos mercadinhos e nas praças giram em torno do que havia mudado, e como tantos outros Josés e Claras, passaram a se ver nas pequenas vitórias do cotidiano. Assim, moradores, voluntários e lideranças sugerem que o caminho para uma virada estaria completo se existisse um momento apenas para reconhecer a luta e a história de José Mendes, entregando a ele o respeito que por tanto tempo foi ignorado. Uma comissão se organiza para planejar um evento que não deveria ser grandioso, mas sincero, do jeito que a vida costuma ser no Garcia. Nomeiam a ocasião de Festa do Retorno, uma celebração para marcar não só a vitória de José, mas o reencontro do povo com sua própria dignidade. Nada de palco luxuoso, nada de autoridades importantes fazendo discursos compridos, apenas um coreto simples na praça, cadeiras espalhadas debaixo das mangueiras centenárias e vizinhos trazendo pratos de comida compartilhada. Música de roda, risadas misturadas com lágrimas e um clima de gratidão que dispensa qualquer tipo de protocolo. No dia escolhido, desde cedo o movimento na praça já era diferente. Crianças corriam, senhoras arrumavam flores e José, meio sem entender como virou o centro das atenções, foi levado por Clara e outros amigos até o coreto. Foi ali que Lucimar, um dos fundadores da associação, entregou simbolicamente a chave do Garcia a José. Não era ouro nem prata. Era feita de madeira talhada por Edivaldo com os dizeres "Esta terra tem dono e história". O gesto foi simples, mas com uma força enorme. Quando José segurou a chave, o silêncio tomou conta por um instante e muitos olhos se encheram de lágrimas. Abriu-se espaço para um abraço coletivo, onde jovens e idosos se aproximaram, alguns chorando, outros sorrindo de alegria. Não era só sobre a conquista de José, mas sobre toda a comunidade que agora começava de fato a se reconhecer e se respeitar. O bairro inteiro parecia respirar diferente naquele fim de tarde.